Hoje é um culto de ceia, hoje é um culto muito especial. E hoje eu queria fazer uma pregação não muito diferente. Eu queria pregar em memória dele. O centro aqui é ele. Continua sendo para ele. Amém, queridos? Queira abrir comigo, por gentileza, em Gênesis capítulo de número 49 e verso de número 9. Gênesis capítulo de número 49 e verso de número 9. Amém? Judá é um leãozinho. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Amém? Quando eu medito nessa passagem, eu observo um velho. Os seus olhos, a sua vista já está escurecida. Ele já não consegue mais enxergar com muita clareza. Mas esse velho, ele tem intimidade com Deus. Embora ele não consiga enxergar muito bem, um palmo à frente dos seus olhos, mas os seus olhos espirituais estão abertos. E ele consegue enxergar o que ninguém vê. Ele enxerga o futuro. Esse homem se chama Jacó. E sabendo que a sua partida estava próxima, que dentre alguns dias ele iria morrer, e tendo essa comunhão com Deus, ele chama os seus 12 filhos. Ele coloca os seus 12 filhos em volta dele. E nesse momento ele começa a liberar algumas bênçãos para os seus filhos. Ele não sabe, mas essas palavras que sairão da boca dele escreverão a história durante centenas de anos. E quando ele olha para o seu filho Judá, ele para em frente a Judá, ele olha para Judá, e ele olha e ele diz: Judá, meu filho, tu és como um leãozinho. E tu és como um leão. E tu és como um leão velho. O cetro, que é usado por reis para julgar, jamais se apartará de ti. Tu reinará, tu serás grande. Os anos passam e nós chegamos a centenas de anos lá na frente. O povo de Israel está cativo por Roma. E se nós nos teletransportássemos para o tempo de Jesus e nós entrássemos dentro de uma sinagoga, nós ouviríamos belas mensagens. Mas tem uma em especial que aquecia o coração do povo. O povo sofrido, o povo moído, o povo oprimido por Roma. Quando entrava dentro das sinagogas, havia uma mensagem que eles ouviam, que apesar de todo o sofrimento, que apesar de toda a dor, quando eles ouviam essa mensagem, o seu coração se aquecia dentro de si. E a mensagem era essa: haverá um homem, descendente de Davi, da tribo de Judá. Ele será o leão. E ele vai livrar Israel com mão forte. Essas palavras penetravam o coração do povo. E um povo sofrido e desanimado, quando ouviam essa mensagem, a esperança brotava novamente dentro do seu coração. Havia um brilho nos olhos. O povo aguardava uma espécie de um segundo Moisés, mas ainda mais poderoso em obras, ainda mais excelente do que o próprio Moisés,
Um homem que seria levantado por Deus, cheio da graça e da unção do Espírito Santo, e que livraria o povo de Deus das mãos de Roma. Essa era a mensagem pregada. Essa era a expectativa do povo. Breve virá o Messias. Breve virá o leão. Breve virá o leão da tribo de Judá. E ele vai ser um homem mais notável em Israel. Ele vai ser descendente de Davi. Ele vai amar. E ele vai odiar a iniquidade. E não leva muito tempo para que um homem começasse a se sobressair entre os demais. Um homem poderoso em obras. Um homem sábio em palavras. Não demorou muito tempo para que ele se tornasse o homem mais notável em Israel. E ele conseguiu muitos seguidores. E dentre os mais próximos, que eram 12, tinha um em especial, que se chamava João. João, ele era o mais próximo do mestre. E quando o mestre começa a sua obra, não existe dúvidas. Ele é o Messias. Ele é o descendente de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. E quando ele começa a pregar, as suas palavras, elas são mais penetrantes do que uma espada de 2 gumes. E ele começa a pregar sobre um reino. Era tudo que o povo queria ouvir. Eles tinham a esperança de que Deus exaltaria Israel acima de todas as nações, de que o Messias viria com mão forte. Ele seria o libertador de Israel. Ele faria com que Israel chegasse ao nível de nação, ao nível de excelência. Então de repente esse homem vem e ele começa a pregar. E essas palavras, elas penetram dentro do coração do povo. E ele começa a dizer: eis que vem o reino de Deus na terra. João olha para aquilo ali atentamente, e o coração de João se emociona. E João diz: certamente esse é o Messias. Certamente esse é o leão da tribo de Judá. E o tempo vai passando e ele vai pregando. Então ele chama 70 homens, ele ora por esses homens. Esses homens são cheios do Espírito de Deus e eles são enviados. E qual é a missão? Avisar a todos os povos de que o reino de Deus está próximo. Esses homens saem, eles pregam, mas eles pregam com tanta ousadia, eles pregam com tanta unção, que quando eles voltam jubilando. E eles dizem: mestre, nós pregamos sobre o reino. E a mensagem foi tão poderosa que até mesmo os demônios se sujeitavam a nós. O teor da mensagem, ela era tão impactante, ela era tão forte, que até mesmo os espíritos malignos se sujeitavam a nós. Tudo estava de vento em popa. Jesus agora pregava sobre um reino. O povo aguardava não somente um reino, mas o povo esperava o reino de Deus na terra. E Jesus começa a falar sobre esse reino. Ele vai dizer que esse reino, ele é eterno. Dá para melhorar? Dá. Jesus vai dizer que não somente o reino é eterno, mas Jesus vai dizer que também a vida é eterna. João observa com admiração o mestre pregando. A mensagem do reino é impactante. A mensagem do reino é poderosa. Mas agora Jesus foi muito ousado. Agora as palavras que saem da boca do mestre são palavras de vida eterna. De repente eles estão ali meditando sobre essa palavra. Então chegam alguns mensageiros: mestre, Marta e Maria nos enviaram com uma mensagem para o Senhor. E a mensagem é essa: aquele a quem o Senhor tanto ama está muito enfermo. Jesus não vai de imediato. Jesus demora 4 dias. E quando ele chega na casa de Lázaro, de Marta e Maria, Marta corre ao encontro de Jesus. Ela está chorando, ela está emotiva. As lágrimas correm no seu rosto. E ela se aproxima do mestre e ela diz uma palavra para ele: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido.
João está observando, porque o mestre, alguns momentos atrás, ele pregou sobre um reino eterno, mas ele pregou também sobre uma vida eterna. E João está observando o que vai acontecer. Existe um clima, existe uma tensão no ambiente. Toda a atenção se volta para Jesus. Jesus olha para Marta e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim, ainda que esteja vivo, jamais experimentará a morte. Essas palavras entram dentro do coração de João, mas ele ainda está na expectativa. O mestre caminha, ele vai em direção ao sepulcro. Ele pede que os homens retiram a pedra. O mestre olha para dentro daquele sepulcro escuro, fétido. Já faziam 4 dias. É impossível. Vai contra todas as lógicas humanas. O mestre olha para aquele sepulcro e então ele libera uma voz. O verbo encarnado, ele libera uma palavra. E ele diz: Lázaro, saia para fora. Há um momento de silêncio, todos os olhos estão voltados para a porta do sepulcro. Então de repente aparece um homem andando meio cambaleando. É Lázaro. E Lázaro está vivo. Não existe mais dúvidas. Ele pregou sobre um reino eterno. A sua mensagem é poderosa. Ele falou sobre vida eterna. E nós estamos vendo diante dos nossos próprios olhos um homem que estava morto há 4 dias ressuscitar diante de nós. O que é impossível para esse homem? Eu tenho certeza que ele é o leão da tribo de Judá. Eu tenho certeza que ele é o descendente de Davi. Imagino eu, João, pensando, e não demorará muito. Não demorará muito. E nós então abriremos marcha em direção a Jerusalém. Ele será ainda maior, ainda mais excelente do que Moisés. Ele será grande em obras e sábio em palavras. Ele libertará o povo de Israel. A esperança cresce em cima dele. E não leva muito tempo mesmo para que Jesus olhe para os discípulos e diz: levanta, desarma as tendas. Nós iremos caminhar em direção a Jerusalém. Os discípulos esperaram mais de 3 anos por esse momento. É um sonho se tornando realidade. Eles desarmam as tendas, eles preparam as bolsas, as mochilas e caminham em direção a Roma. Talvez João imaginasse dentro do seu coração: é agora, é agora. Não tem como ser outro momento, é agora. Nós estamos caminhando para Jerusalém. E na metade do caminho escurece. O mestre chama os discípulos e diz: vamos orar. Vamos subir um monte, vamos orar. Estamos chegando próximo de Jerusalém. Então Jesus chama os seus discípulos consigo. Eles sobem o monte, mas ele chama Pedro, Tiago e João para subir um pouco mais junto com ele. E chega um determinado momento em que eles estão orando, e o mestre ele decide caminhar um pouco mais acima do monte. E ele começa a orar. De repente eles veem uma luz brilhando em cima do monte. Como todo ser humano curioso, eles vão dar uma conferida. Quando eles chegam lá, toda a expectativa do coração deles se confirma. É a confirmação de Deus para eles. Porque quando eles sobem um monte, movidos pela curiosidade, movido pela luz que brilha lá em cima, quando eles chegam naquele ambiente glorioso, quem é que eles encontram lá em cima? Se não é Moisés, e se não é Elias, pronto, está confirmado, ele é o Messias. O próprio Moisés está aqui. Moisés tem experiência, ele já conseguiu, sozinho, um homem que valeu por um exército, sozinho, ele conseguiu livrar um povo do maior império do seu tempo, que era o Egito. Ele tem experiência, ele tem bagagem. Provavelmente ele está ensinando para o nosso mestre, provavelmente ele está instruindo o nosso leão como que se faz para tirar um povo cativo de dentro de outro povo. Eles olham e eles veem também Elias, o profeta do fogo, o profeta que orava e fogo descia do céu.
Não existe mais dúvidas. Ele é o Messias. E nós estamos caminhando em direção à libertação do povo de Israel. O ambiente é gostoso, mas a nuvem vem e encobre. A voz de Deus diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Eles descem do monte. Clareia o dia novamente e eles continuam marchando em direção a Jerusalém. Agora a pergunta não é mais se haverá um reino ou não. Não temos mais dúvidas sobre isso. A dúvida não é mais se haverá vida eterna ou não. Nós já o vimos ressuscitar mortos. A dúvida agora que paira entre nós, os discípulos, é: quem é o maior no reino dos céus? É um reino glorioso, é um reino eterno. A vida também é eterna. Mas entre nós, os discípulos, né? Quem dentre nós será o maior no reino dos céus? A mãe de Tiago tentando resolver esse grande problema. Em um certo momento ela chama Jesus de canto e diz: mestre, nós não temos mais dúvidas sobre o reino. E nós também não temos mais dúvidas sobre a vida eterna. Mas existe um problema que nós precisamos resolver. E é tão grande quanto. E o problema é esse: quem será o maior no reino dos céus? Eu vou te dar uma sugestão. Nada partidária. Será que não tem como, quando o Senhor instaurar o seu reino na terra, será que não tem como o Senhor colocar um filho meu sentado à tua direita e um outro filho meu sentado à tua esquerda? Pedido nada humilde, né? Porque esse era o sentimento. Quem dentre nós será o maior no reino dos céus? A noite se aproxima. E clareia-se um novo dia. Tudo está em vento em polpa. Eles trazem para Jesus um jumentinho. Jesus, ele monta nesse jumentinho e ele entra dentro de Jerusalém. O povo que viu Jesus operar muitos milagres, ele era o homem mais notável em Israel. O povo então começa a ovacionar Jesus. E eles dizem: bendito aquele que é da geração de Davi. Bendito aquele que é filho de Davi. Hosanas ao rei, hosanas ao rei. O momento, a expectativa, o sentimento que envolvia o povo era de felicidade. O rei está entrando pelas portas de Jerusalém. O rei entra empoderado. Ele é poderoso, ele é grandioso, ele é lindo, ele é belo. Ele está montado sobre um jumento e ele vem para reinar. O coração do povo está contente. As profecias estão se cumprindo. Tudo está dando certo. A esperança brota no coração do povo. É agora, é agora. A gente esperou muito tempo. A gente já foi aflito, oprimido. A gente já foi escravizado por muito tempo. É a hora é agora. Ele é o leão da tribo de Judá. E quando esse leão rugir, ninguém vai ficar na frente. Aleluia. Glória a Deus. Mas a noite chega. Eis o contraste. A noite chega, Jesus pede para que eles preparem a ceia. Eles olham para Jesus e ele é o rei. Ele é o leão. Ele é poderoso em obras e sabe em palavras. Quando Jesus entra dentro do cenáculo com os seus discípulos, eles estão se questionando ainda. O assunto não é outro: quem entre nós é o maior no reino dos céus? O mestre, o rei, o leão da tribo de Judá. Ele caminha e ele se aproxima próximo a uma vasilha com água. E ele toma aquela vasilha com água nas mãos. E ele continua caminhando, então ele pega uma toalha e coloca sobre os seus ombros. Talvez eles olhassem um para o outro como essa era a obra de um servo. Talvez eles olhassem, talvez pensassem: talvez a gente não saiba quem é o maior, mas nós saberemos quem é o menor. Aquele a quem Jesus der a vasilha com água e a toalha, esse é o menor. Já eliminaremos um. Mas algo surpreende. O rei se ajoelha diante dos discípulos. Há um momento de tensão, há um silêncio dentro do cenáculo. Todos observam o rei se ajoelhar. Pedro está agoniado, ele quer falar. Ele está se aguentando para não falar. Então Pedro rompe o silêncio e ele diz: Senhor, jamais,
Jamais o Senhor lavará o meu pé. Jamais. Tu és rei. Tu és leão. Aleluia. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se eu não te lavar, Pedro, tu não terás parte comigo. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, então não lava só os pés, me lava por inteiro, me lava por completo. Mas agora os discípulos estão confusos. Quando eles olham para o mestre, eles já não enxergam mais a imagem de um leão. Parece que ele não é mais um leão. Parece que ele é um cordeiro. Ele toma o pão e ele parte o pão. E o discurso dele muda, é impactante, penetra a alma e o coração. Ele pega o pão e ele está servindo os discípulos. Os discípulos estão sentados à mesa, ele está servindo os discípulos. E ele parte o pão e ele começa a repartir. E então ele pega o pão e ele vai dizer: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Não faz sentido, ele é o leão. Ele pega o cálice com vinho. Ele serve os seus discípulos porque ele é servo. E ele diz: esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazer isso em memória de mim. Os discípulos estão confusos. O leão não tem mais cara de leão. Ele parece um cordeiro. Eles terminam a ceia. O semblante de Jesus é um semblante aflito. Ele está preocupado, dá para ver no rosto dele a preocupação. Ele está suando frio. E Jesus chama eles: vamos orar um pouco comigo. Vamos subir novamente o monte, vamos para o Getsemane. E quando eles dobram os joelhos para orar e eles estão um olhando para a cara do outro, não faz sentido, estamos confusos. Eles olham para Jesus e Jesus está tremendo. Ele não parece mais com um leão. Então Jesus olha para João e diz: João, a minha alma dentro de mim, João, ela está aflita até a morte. Ele não parece mais com um leão. Ele parece com um cordeiro. Não leva muito tempo para ele ser traído. Não leva muito tempo para ele ser levado, preso até a casa do sumo sacerdote. Ele é apresentado a Anás, ele é apresentado a Caifás. Eles pegam o rei, eles colocam o rei preso, sentado. Eles cospem na cara do rei. Eles esbofeteiam o rei. E eles têm a ousadia de dizer: se tu és o profeta, profetiza quem te bateu agora. Naquela noite de tortura, ele não se parecia com um leão. Ele se parecia com um cordeiro. Um cordeiro mudo, sendo levado ao matadouro. O dia clareia, eles levam ele até Pilatos. Pilatos não encontra nenhuma acusação contra ele. Eu ouvi dizer, Jesus de Nazaré, que tu és rei sobre os judeus. Jesus olha para Pilatos e diz: tu o dizes. Mandam preparar uma coroa para o rei. Eles coroam o rei. Mas a coroa que eles colocam sobre o rei, ela é de espinho. Ela fere a sua testa e escorre o sangue. Ele recebe chibatadas, os discípulos estão olhando. Isso não parece de forma alguma com um leão. Não, isso não é o leão tão aguardado por Israel. Ele é açoitado, é colocado sobre as costas dele uma cruz, e eles escrevem uma placa e colocam: Rei dos Judeus. Ele é levantado sobre o madeiro. Os discípulos o abandonam. E lá embaixo, olhando para cima na cruz, está o discípulo a quem ele amava. João está observando o mestre. Aquela esperança de que ele viria como um segundo Moisés, ainda mais poderoso, ainda mais excelente em obras.
parece que agora não faz mais sentido. Há um contraste na cena. João derrama as suas últimas lágrimas, olhando o mestre padecer. De repente, o mestre, em um momento de agonia, juntando as suas últimas forças, pregado numa cruz, ele vai olhar para o céu e ele vai gritar, e ele vai bradar, e ele vai dizer: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Algum discípulo ainda com uma pequena esperança no coração diz: aquietai-vos, aquietai-vos. Faz silêncio. Parece que eu ouvi ele chamar Elias. Então todos olham para o céu. Elias é o profeta do fogo. Como Moisés não deu certo, talvez como Elias funcione. Então eles olham para o céu com muita expectativa, talvez esperando que uma luz resplandecesse, que um fogo caísse. Então todos olham atônitos para o céu. A tarde estava clareada, havia sol forte. Todos estão olhando para o céu, esperando um sinal de Elias. Mas de repente, a terra começa a ser envolta por trevas. Densas trevas cobrem a face da terra. E de repente um terremoto começa a fender as trevas. João está olhando para o mestre. Na mesma intensidade que as trevas cobrem a terra, e na mesma intensidade que o terremoto fende as pedras, o coração de João está dilacerado, o coração de João está moído, está fendido. A esperança dele caiu por terra. Ele esperava um leão, mas ele se deparou com um cordeiro. As esperanças foram embora. Acabou, não tem mais jeito, é o fim. Esse é o sentimento no coração do apóstolo João. Vamos caminhar comigo? Passa-se mais de 60 anos. Esse jovem João que acompanhou o mestre, agora ele já é um senhor de idade. Ele já se passaram mais de 60 anos. Mas esse velho ainda guarda no coração dele a esperança de um leão. Ele ainda guarda no coração dele a esperança de um reino eterno. Ele guarda no coração dele ainda a esperança de uma vida eterna. Ele sabe que o descendente de Davi virá. Ele sabe, ele tem certeza, ele ainda carrega a esperança dentro do coração. Então, em um dado momento da história, João, ele é elevado até os céus. Os céus se abrem diante de João. E João, ele é levado até os céus. E João está caminhando pelo céu. João caminha pelo céu, e enquanto ele caminha pelo céu, João vê coisas gloriosas. João vê coisas grandiosas, e ele olha e ele vê anjos muito poderosos, entidades celestiais poderosíssimas, e tão poderosas que impressionam João. E que João erra por 2 vezes, porque 2 vezes ele se ajoelha diante do anjo para prestar culto, para prestar reverência. Aliás, nós estamos rodeados e cercados de anjos poderosíssimos aqui no céu. Então as revelações passam diante de João. O céu, ele vai se desenrolando diante de João. As revelações lhe são dadas. João está contente, João está alegre. Ele está cercado, ele está sendo guiado por anjos poderosos. E um dado momento João vai se aproximando, e ele sente no coração dele. Ele sabe, ele tem a esperança. Ele sabe que o reino de Deus está próximo. Então ele chega e ele se depara com um forte anjo. E esse anjo apresenta um livro. Mas não é um livro qualquer. Esse livro, ele está fechado. Ele está selado com 7 selos. E esse anjo, ele brada, e João sabe que o reino dos céus, aquilo que ele esperou durante anos, ele só pode se concretizar, ele só pode se tornar realidade se alguém abrir o livro. O anjo pega o livro na mão. João diz que o anjo é forte. O anjo levanta o livro na mão, e o anjo fala, e o anjo brada em alta voz, e ele diz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Naquele momento a esperança pulsa no coração de João. É agora. Não foi daquela vez, mas eu tenho certeza que é agora. A gente está muito próximo, está muito perto, vai acontecer.
O reino virá, o leão se manifestará. O céu está em silêncio. Os anjos poderosíssimos, todos eles baixam a cabeça. Nenhum tem a ousadia de dar um passo à frente. E o anjo brada novamente e diz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? O céu está em silêncio. João olha e não existe nenhum candidato à altura. E o anjo brada mais uma vez: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? O céu se silencia diante desse anjo poderoso. O anjo olha, viu que ninguém se manifestou. Então o anjo grita ainda mais alto: porque eu digo que nem no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra há alguém digno de desatar o livro e os seus selos. Naquele momento é uma avalanche de sentimentos no coração de João. Ele já passou por isso, ele já criou uma expectativa. Ele se iludiu e ele se desiludiu. E parece que a história se repete. Só falta abrir o livro, é tão simples. É só abrir o livro. Mas o anjo diz que não existe ninguém digno nos céus, e nem na terra, e nem debaixo da terra. O coração de João é envolto por trevas como naquele dia. O coração de João está estremecendo como um terremoto daquele dia. E parece que ele está aos pés da cruz novamente, olhando para o Cordeiro, desesperançado. Eu estava tão próximo, é agora, é agora. Ai, a minha esperança se esvaiu de dentro de mim. E então João começa a chorar. João chora diante do anjo. E João começa a chorar. Ele tinha criado muita expectativa. E João começa a chorar demais. Então de repente o ancião de dias, ele se levanta, ele olha para João e diz: João, não chore, João. Mas como não chorar? Como não chorar? Então João olha para o ancião, e de repente todos os olhares se voltam para trás de João. Todos os olhares olham para o trono de Deus. O ancião olha para João e diz: João, não chora mais, João. João, não chora mais, João. O leão da tribo de Judá, o leão venceu, João. O leão venceu, João. O leão é digno, João. O leão venceu, João. João é envolto por alegria e apressadamente ele se vira para trás. Ele quer olhar para o trono, ele quer ver o leão. Ele esperou tanto tempo pelo leão. Vai se cumprir, vai se concretizar. Então quando João olha para trás e ele olha para o trono, ele vê um cordeiro. Aleluia, ele vê um cordeiro sentado no trono. Sempre foi o cordeiro. Sempre foi sobre o cordeiro. Aleluia. Quando o anjo bradou, o anjo não disse: ninguém é forte o suficiente para abrir o livro e desatar os selos. Quando o anjo bradou, ele disse: ninguém é digno. Não era força. Nós não precisávamos da força de um leão. Nós precisávamos da dignidade de um cordeiro. Nós precisávamos era do cordeiro. Aleluia. O conjunto pode se colocar de pé. Nós precisávamos era do cordeiro. Quero se colocar de pé, igreja. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, eu te glorifico nessa noite, Senhor. Oh, Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado pelo teu sangue vertido na cruz, Senhor. Os homens esperavam o leão. Os homens esperavam pela força. Mas tu mesmo, sendo em forma de Deus,
Tu não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas tomando forma de servo, tu se humilhou e se humilhou até a morte de cruz. E pelas suas pisaduras, aleluia, nós fomos sarados. Existe perdão de Deus para ti nessa noite. Existe misericórdia de Deus para ti nessa noite. Existe uma página em branco para ti nessa noite. O Espírito de Deus vai escrever uma nova história para ti. O sangue do Cordeiro ainda perdoa pecado. O sangue do Cordeiro ainda liberta das trevas. O sangue, a graça do Cordeiro ainda opera no meio da igreja. A sua graça ainda é abundante. O seu poder ainda é eficaz. Bendito seja o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e ele odeia a iniquidade. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.